Olá, alunos! Vamos dar início à nossa unidade 3. Bom, um dos objetivos básicos da mecânica dos sólidos é o desenvolvimento de relações entre as ações externas aplicadas ao corpo deformável e solicitações internas e deformações provocadas por esse. Nesse contexto, na unidade 3, nós vamos estudar qual é a relação entre as solicitações internas e o conceito de tensão. Na próxima unidade, na unidade 4, nós vamos verificar que existe o conceito também de deformação e esse está ligado à mudança de forma, à mudança de configuração. Com esses dois fenômenos em mente, a gente vai ver que pela mesma ação externa ocorrem os dois, então deve haver alguma relação entre eles. Isso nas próximas unidades. Bom, o conceito de tensão já é um conceito que vem sendo utilizado durante muitos séculos, Percebeu-se então que nas estruturas as causas de falha estavam relacionadas a isso. Porque quando eu utilizava materiais diferentes, as dimensões das seções transversais variavam. E o que era isso, O que era esse conceito por trás disso? Era justamente o conceito de tensão. Então é isso que nós vamos estudar na unidade 3. Roda a vinheta. Vamos dar início à nossa unidade 3. Para começar, gostaria que vocês considerassem uma barra prismática tracionada, como essa indicada na figura. Esse elemento está em equilíbrio quando atuam aí duas forças de intensidade F. Vamos considerar também que essa barra seja seccionada por um plano ortogonal ao seu eixo. Vou chamar aí de plano alfa e divide ela em duas porções. Vamos isolar uma dessas porções para a gente poder analisar, Então, desenhar aí o diagrama de corpo livre de apenas uma porção. Vamos lembrar também que, se a barra está em equilíbrio, qualquer parte isolada da barra deve estar em equilíbrio. Para restaurar o equilíbrio, surgem forças internas, A gente viu na unidade passada que não conhecemos a priori a distribuição dessas forças internas, mas podemos, através das equações de equilíbrio, obter as resultantes, que eram os esforços solicitantes. Nesse caso, qual é o esforço solicitante que surge? Surge o esforço normal. Então, surge aí o esforço normal que vai restaurar o equilíbrio desta barra. O esforço normal, que a gente chamou de N, ele será resistido pelo material que compõe a barra. Assim, as partículas do material localizadas na seção transversal da barra deverão reagir mecanicamente para equilibrar a força interna atuante, o esforço normal atuante. Portanto, a somatória das reações de cada uma dessas partículas presentes na seção transversal da barra deverá ser igual ao esforço normal N. Vamos assumir simplificadamente que a força interna, ou seja, o esforço normal, seja igualmente resistido por todas as partículas da seção transversal. Pode-se assim definir um conceito que é a tensão normal média, e ela vai estar ligada aí, associada à integridade da barra e consequentemente ao seu equilíbrio. Então, com isso, a gente surge com esse conceito de tensão normal média. Por que tensão normal, Pois eu fiz aí um corte, uma seção normal ao eixo da barra. Então, a tensão é dita tensão normal. E como que eu faço para obter a tensão normal média? Olha só, está indicado aqui do lado também. Basta a gente pegar o esforço normal atuante naquela seção que a gente está interessado e dividir pela área da seção transversal.
Uma questão que pode surgir, né, é que essas forças internas, elas atuam ponto a ponto, ou seja, em cada uma das partículas do material. Então, seria mais interessante que a gente avaliasse pequenas porções de ar. Então, vamos fazer isso. Vamos supor que a gente pegasse uma pequena porção de área, vou chamar aqui de ΔA, em torno de um ponto Q. Então, nessa pequena seção de área, vai estar atuando uma força interna, vou chamar de ΔF. Dividindo ΔF por ΔA, a gente teria a tensão normal média nessa pequena área. Como a gente está considerando a continuidade do meio, eu posso fazer essa área tender a zero. E com isso, eu vou obter a tensão no ponto que eu considerei. Então, uma tensão local. Qual é a parte interessante? Quando um eixo está solicitado por uma força axial, ele promove uma distribuição uniforme da tensão normal. E nessas condições, a tensão normal local, ou seja, em um ponto, é igual à tensão normal média. Então, isso vai ser muito importante para nós aí na resolução dos exercícios. Então, após a compreensão do conceito de tensão normal média, nós podemos nos questionar: a presença de uma força atuando não mais normal, mas sim paralela ao plano da seção transversal de um elemento de barra, pode provocar tensões? A resposta é sim, sendo este o caso da atuação do esforço cortante. Nesta situação, as tensões médias provocadas pelo esforço cortante são denominadas tensões cisalhantes médias ou tensões de cisalhamento médias. Da mesma maneira que vimos anteriormente, né, da barra solicitada por força axial, aqui o esforço solicitante deverá ser resistido pelas partículas do material que compõem a região onde esse esforço atua. Assumindo que todas as partículas da área de atuação do esforço cortante contribuem uniformemente para a resistência do material, pode-se definir a grandeza tensão de cisalhamento médio. Né? Então, aqui nessa figura, nós vemos a indicação da tensão de cisalhamento médio. Também vai ser muito fácil de ser obtido. É a divisão aí entre o esforço cortante, que eu chamei aqui pela letra V, dividido pela área de atuação, que eu chamei pela letra A. Bom, no caso das situações de cisalhamento, a gente vai ter aí duas situações. A gente tem uma situação que a gente chama de cisalhamento simples e outra que chamamos de cisalhamento duplo. Essa primeira situação que eu ilustrei para vocês é chamada de cisalhamento simples, pois possui apenas uma superfície de corte. O que quer dizer isso? Apenas uma superfície com tendência de separação. Vamos considerar agora uma nova situação, a situação do cisalhamento duplo. Nessa situação aqui, ó, existem três chapas conectadas em seus extremos. Agora, podemos observar duas superfícies de corte, isto é, duas superfícies onde há tendência de separação. Se nós fizermos o diagrama de corpo livre da barra do meio, vamos observar que o esforço cortante possui o valor de F sobre 2. Então, a equação é a mesma. A tensão de cisalhamento médio é igual ao esforço cortante dividido pela área. O único cuidado que nós devemos ter é que nem sempre o esforço cortante é exatamente igual à força que está atuando no nosso elemento de estudo. Vamos nos atentar agora ao que acontece com elementos de chapa conectados por parafusos. Como mostrado na figura, onde duas chapas são ligadas por um parafuso. Se as chapas estiverem submetidas a forças de tração de intensidade F, quais serão as intensidades
das tensões desenvolvidas? Vamos analisar as tensões em duas situações, nos parafusos e nas chapas. Bom, vamos começar pelo parafuso. No parafuso são desenvolvidas tensões de cisalhamento. Podemos ver aqui na figura que na seção E' do parafuso surgem tensões de cisalhamento. E nas chapas, o que acontece? Os parafusos ou pinos provocam tensões de esmagamento nas chapas onde estão conectados. Assim, a chapa estará submetida a tensões de esmagamento ao longo da superfície de contato parafuso-chapa. A tensão de esmagamento será dada pela intensidade da força que atua no parafuso, dividida pela área da chapa onde atua, como indicado também aqui na figura. Para finalizar, vamos analisar uma situação parecida, onde temos agora 3 chapas ligadas por parafuso, como mostrado na figura. E a chapa também está solicitada, submetida a uma força de tração. Bom, o parafuso vai continuar sendo solicitado por tensões de cisalhamento, mas nesse caso estará solicitado ao cisalhamento duplo, pois existem duas superfícies de corte. Vamos ver aqui nesse pequeno experimento como isso acontece. Considere a situação onde 3 chapas de madeira são conectadas por um parafuso. Considere ainda um corte longitudinal. Então, alunos, a partir desse pequeno modelo físico, vamos tentar representar o cisalhamento duplo que ocorre em parafusos. Então, aqui nós temos no modelo, 3 peças de madeira, que são as 3 chapas que estão representadas no desenho, e em azul o parafuso. Bom, eu fiz um corte longitudinal para que eu pudesse observar o parafuso, então aqui teria basicamente metade do parafuso. Então vamos lá, vamos aplicar uma força F em uma dessas chapas de madeira. Então eu vou aplicar aqui uma força F e olha só o que acontece. O parafuso ele foi cortado em 2 regiões, ou seja, teve 2 superfícies de corte, o que indica que temos cisalhamento duplo. Até agora, vimos que as forças axiais aplicadas a uma barra causam tensões normais, enquanto forças transversais causam tensões de cisalhamento. Isso porque estávamos avaliando planos normais ao eixo da barra. Vamos ver que forças axiais causam ao mesmo tempo tensões normais e de cisalhamento em planos que não são perpendiculares ao eixo da peça. Então vamos considerar agora, como na figura, uma barra solicitada por uma força F em suas extremidades. Vamos ver que podem ser determinadas tensões normais e de cisalhamento quando analisamos em planos oblíquos ao eixo da barra. Então vamos fazer um corte agora, tá? Esse corte forma um ângulo θ com a direção normal e secciona a barra em 2 partes. Isolando a parte da esquerda e desenhando o diagrama de corpo livre, vamos ver que surge uma distribuição de tensão atuando na seção. Para garantir o equilíbrio, a somatória das reações de cada uma das partículas do material presentes na seção transversal da barra deverá ser igual a F. Podemos determinar tensões normais e de cisalhamento médias no plano inclinado. Então, essa força F a gente pode decompor em uma força normal e uma força tangencial à superfície, aí ao plano inclinado. Dessa forma surge o esforço normal e o esforço cortante.
e a partir deles a gente pode obter as tensões normal, média nesse plano θ e as tensões de cisalhamento média nesse plano θ. Aí fica um questionamento para vocês. Será que existe um plano com uma inclinação tal onde eu vou obter um valor de tensão normal máxima e um valor de cisalhamento máximo? O que será que vocês acham que vai acontecer? Tchau!